E aí, seguidores do canal Teoria Monstro, tudo belezinha? Então, nesse vídeo tão aguardado, lhes trago uma das sagas mais top dos games, que é a saga Half-Life. Essa série de games é tão boa, mas ao mesmo tempo é tão complexa, que dividiremos ela em duas partes, pessoal. Sendo que na primeira parte vamos falar sobre o primeiro Half-Life clássico e suas expansões, que na época ainda se chamavam assim, e não DLC como é chamado atualmente. E também algumas curiosidades sobre o game. E na segunda parte do vídeo, vamos falar sobre o Half-Life 2 e suas continuações, que são Half-Life 2 Episódio 1 e Half-Life 2 Episódio 2. Bem, pessoal, o vídeo vai conter alguns spoilers, mas nada que cause dano ou estrague a sua jogatina, e que vocês aí vão estar, eu acredito que procurando o game que vale a pena. E sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Vamos nessa! E aí, pessoal, vamos lá começar. Bem, pessoal, Half-Life é um jogo de ficção científica desenvolvido pela Valve Corporation, a mesma desenvolvedora de grandes jogos como Portal e Team Fortress, jogos aí muito conhecidos pela moçada aí dos games. E à primeira vista, você assume o papel do jogador Dr. Gordon Freeman, um físico teórico que deve lutar e fugir de um centro de pesquisa secreto e subterrâneo, cujos experimentos e pesquisas de tecnologia e teletransporte tiveram resultados desastrosos, pessoal. Inicialmente lançado em 1998 pela ACR Studios, pessoal. E ele foi lançado para a plataforma PC na época e posteriormente foi lançado para PS2 com melhorias e também mais tarde para sistemas como macOS e Linux. Bem, em seu lançamento, o jogo recebeu uma aclamação universal, com grandes críticas, né? Ele foi bastante elogiado pelas empresas aí, jogos, críticos de jogos, pela sua jogabilidade que foi inovadora na época, pessoal. E a IGN o classificou como o maior jogo de tiro de primeira pessoa de todos os tempos. E que, na minha opinião, ela está super certa, porque Half-Life realmente aí fez história e inovou o mundo dos games aí. E o jogo aí está estimado que já vendeu mais de 10 milhões de cópias, né? Acredito que hoje deve ser já ter vendido bem mais que isso. Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a jogabilidade, né? No jogo do Half-Life, pessoal, a gente deve realizar algumas missões de combate e alguns puzzles também para poder progredir no jogo. Comparado com alguns jogos aí de FPS, que na época contava com algumas interrupções de cutscenes para detalhar as tramas, os loads, um dessas os jogos faziam na época, né? O Half-Life ele inovou mantendo o jogador no mesmo cenário, dando só alguns. O loading do jogo era uma pequena parada e você continuava já seguindo. O jogador durante o tempo, como a gente está falando, possui esses cortes de cena, mas nada que vai influenciar a jogatina e nas fases e tal. Mas é bastante. O gráfico na época era bastante futurista, já acima do seu tempo, né? Frente do seu tempo aí. Era bastante bonito mesmo o gráfico aí, bem avançado pra época. Eu mesmo fiquei bem espantado quando eu joguei o jogo e fiquei fascinado mesmo. E pessoal, na maioria das vezes aqui no Half-Life você joga aqui sozinho, mas você tem algumas ajudas, né, alguns auxílios que vão te ajudar no decorrer do game. E são personagens que não são jogáveis, tá? Eles só te auxiliam para você poder progredir no jogo. E
que no caso são os guardas, os guardinhos lá, sempre vão te ajudar. E os seguranças, né, também. E os cientistas, que vão te auxiliar no game, no decorrer do jogo. E pessoal, de armas aqui que a gente contém, que a gente vai utilizar durante o jogo aí, para combate e algumas funções aí. O clássico, né, que é o pé de cabra, aí quem já jogou Half-Life sabe que já é clássico aí da série, já virou referência, né, o pé de cabra. E também a gente vai ter algumas armas, né, como a French Expas 12, né, e a Colt Python também, que é um revólver aí, e a 357, né, que é a 357 Magnum, e o lança-foguetes também, grandes armas aí, Machine Gun também, vai ter um pacote de expansões que vem Machine Gun, metralhadoras, A12 também, e etc. Tem algumas armas também que são adicionais também no jogo, mas beleza. E canhão também. Tem as armas também, pessoal, as armas alienígenas também que você vai pegar já quando você começa a enfrentar os alienígenas. Alguns, quando você mata eles têm algumas armas que você pode utilizar. E é bem bacana mesmo, porque uma das armas é chamada Snacks, que lança aí uns comedores de carne que ficam, sei lá, é como se fossem umas moças que voam, que vai através do seu inimigo, fica rastreando eles e mata, devora a carne, é um negócio bem louco mesmo. E as duas armas experimentais, né, que é o canhão tal, apelidado de canhão de Gauss, e a arma de Gluons, foram construídos pelo cientista, né, nas instalações e pode ser adquirido pelo jogador posteriormente. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre o enredo. Bem, pessoal, o enredo do jogo é meio complexo, mas eu vou tentar passar as informações de forma direta e clara para vocês o máximo possível, beleza? Bem, aqui no jogo, pessoal, o jogo do Half-Life 1 é ambientado em uma área desértica fictícia, né, no Novo México, chamada de Centro de Pesquisa da Black Mesa, né? É um complexo aí que é fictício, como falei, e apresenta algumas semelhanças também, mais como referência à Área 51, como a gente já conhece a famosa Área 51. E como já tinha citado aqui, a gente assume, né, o papel do protagonista, que é o físico Dory Gordon Freeman, e ele é detentor, né, de um PhD em física, e ele se torna, né, ali no meio daquele caos, ali, no primeiro dia de trabalho dele, ele sobrevive a esse experimento, e no começo do jogo, pessoal, ele chega ali no centro ali, mas aquela área que ele chega ali é uma área totalmente desconhecida, né? A Black Mesa é gigante ali. E naquele lugar que ele inicia o jogo, ele tá ali pela primeira vez, né? Pra ir verificar e analisar a máquina lá e que os cientistas inventaram, né? E ele vai avaliar e é ali que tudo começa, né? E ele começa ali chegando atrasado no centro de pesquisa e pelo sistema de trem, né? Onde a maioria dos jogos utiliza ali aquele sistema de trem que é responsável para conduzir os funcionários pela instalação, né? E ele chega no laboratório de materiais anômalos no local de trabalho e é informado pela segurança, pelos cientistas que ele deve comparecer, né, para analisar um experimento, né, que vai ser de grande importância. E assim, pessoal, vamos falar sobre o traje, né? Ele vai ao vestiário e encontra um traje de proteção aí que é bastante funcional durante o jogo aí e serve tanto para proteger o corpo dele, né, contra substâncias e também raios, essas coisas assim, e também contra o combate, na hora do combate, né. E depois
Depois de vestir esse traje, pessoal, ele vai aos andares inferiores do laboratório, né? E onde ele vai verificar. E nesse dia, pessoal, acaba que dá tudo errado. A máquina que chama espécime lá de varredura, espectrômetro antimatéria para análise, ela explode, né? Ela dá um problema lá que explode ela. Aparentemente quem faz isso é os alienígenas, né? Que fazem que aconteça isso. E bem quando a explosão, ao verificar, ele chega lá, né, na máquina e junto com os cientistas, né? Acaba que a máquina explode e ele tem um apagão de desmaio, e nesse desmaio ele começa a ver os alienígenas que são lá de um planeta chamado Zen, e aparentemente ele é transportado, né? Vale ressaltar, pessoal, que esse planetazinho é onde os alienígenas vivem. Vamos lá. Bom, pessoal, à medida que o Dr. Gordon Freeman acorda, né? Ele acorda ali no meio do caos, tudo se destruindo ali na hora, em ruínas. E agora ele luta para sobreviver, né? E fugir dali das instalações. E tenta ir até a superfície, né? Tentar fugir ali das instalações da Black Mesa. E ele acordar, ver ao redor todo o caos, né? Ali os cientistas mortos, destruídos, dilacerados, né? Os guardas também. Mas no decorrer do game ele vai encontrando alguns sobreviventes que vai ajudar ele a fugir dali e se defender também das criaturas, né? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre a parte que o Dr. Gordon Freeman tenta fugir dali, e vamos falar sobre as criaturas, os alienígenas que vêm lá do planeta Zen. Algumas das criaturas mais conhecidas do jogo que você vai encontrando decorrer são as criaturas hostis de Zen, né? Como o parasita Red Crab, que ao entrar em contato com o ser humano, ele vira uma espécie de hospedeiro e se alimenta ali do cérebro da pessoa e fica controlando a pessoa como um zumbi. Como os jogadores de Half-Life chamam, eles não chamam de Red Crab, tá? Eles falam zumbi só, que é como é conhecido pelos jogadores do jogo. E também alguns dos inimigos também que vão aparecer são os Blue Squids, né? E os Vorticounts, todos vindos da dimensão Zen, tá? E a gente também vai encontrar alguns monstros aí, alguns boss também, chefes, que são como uma criatura aí, vai ter um monstro de 3 cabeças aí, e que acaba com você com apenas um hit, apenas um golpe aí. E é difícil pra caramba, nos chefes mais difíceis do jogo aí. Você tem que ligar, pra você vencer ele, você tem que ligar um gerador que vai ligar um ventilador lá embaixo, que gira e vai destruir ele, né? E na superfície também você tem outro chefe também, mas logo que o Dr. Gordon Freeman consegue sair das instalações, ao chegar na superfície, ele encontra uma zona de guerra, pessoal, onde o governo mandou alguns soldados. Aparentemente você pensa que eles vieram para resgatar, né, as pessoas sobreviventes, mas na verdade eles chegam para fazer uma queima de arquivo, né, e acabar com tudo que eles encontrarem pela frente. E esses soldados aí vão lutar contra você, né, contra o Gordon Freeman. E é bem dura as vezes que eles aparecem durante o jogo. É bem difícil mesmo. E, bom, pessoal, dois pontos também que vale ressaltar
sobre também os soldados que aparecem durante o jogo, que são soldados chamados de Operações Negras, que é um grupo aí de fuzileiros que também são mandados lá para Black Mesa, para as instalações. Também numa forma de capturar. Agora não se sabe se eles trabalham para alguma organização rival ou se eles... Não se sabe realmente o paradeiro dos soldados de Operações Negras. Mas a gente sabe que eles estão ali para coletar materiais que eles encontram ali para levar para... Ninguém sabe para quem é que eles querem levar o material, mas para análise alguma empresa rival. E também o combate com eles é bastante duro, né? Difícil aí, eu acho que eles são até mais difíceis do que os fuzileiros navais. Mas é bem intenso mesmo quando encontra com eles, tem que ser bem rápido. E no decorrer do jogo eles conseguem capturar o Gordon Freeman, mas logo em seguida eles jogam o Dr. Gordon Freeman para morrer em um maçador de lixo com a imprensa, né? E destrói o lixo ali, mas o Dr. Gordon Freeman consegue escapar ileso. E você, após isso, você tem que recuperar todo o seu armamento, todo de novo, né, que você perdeu durante o jogo. Mas você consegue resgatar tudo durante a jogatina, você consegue resgatar de novo todas as suas armas e munições, etc. durante a jogatina. E outra pessoa também que é bastante bom ressaltar, pessoal, que até hoje é muito misterioso no enredo de Half-Life, é o famoso G-Man. Até hoje não se sabe nada sobre essa figura, esse personagem. Ele é muito misterioso, inclusive há grandes teorias sobre ele, mas não vale a pena citar aqui porque são todas não tem certeza, né? Não há certeza sobre quem ele realmente é, o G-Man. Bom, pessoal, eu tô Gordon Freeman. No decorrer do jogo ele consegue, né, passar todos os cenários ali e chega na superfície, consegue sobreviver ali à zona de guerra contra os soldados alienígenas, né, e também os soldados das operações deles. E ele encontra os cientistas que conseguem ali achar uma solução para pelo menos parar aquele caos que estava causando, né, dos alienígenas se teletransportarem para qualquer lugar vindo do planeta Zen. Então, a solução que os cientistas acham é de mandar o Dr. Gordon Freeman para o planeta Zen e destruir, né, o que quer que seja que esteja causando, né, todo aquele caos no local. E a gente acaba descobrindo que quem tá causando todo esse caos aí e que abalou a máquina dos cientistas de ressonância se trata de um alienígenazão que no planeta Zen ao ser dominante, né, do planeta ali que comanda. E a gente descobre que o nome dele é, como é mencionado no game, e quando os cientistas conseguem teletransportar o Gordon Freeman para o planeta Zen, ao chegar no planeta, ele encontra e se depara com um organismo e coisas que foram trazidas da Black Mesa, assim como os restos mortais de alguns pesquisadores que tinham sumido, vestidos e trajes também, armas. E ao chegar, ele encontra as criaturas, né, que aparentemente ele já tinha encontrado na Black Mesa. E além delas, aparece também uma criatura chamada Gonark, né, uma Spider Giant, né, uma aranha gigante, como o jogador chama, que fica soltando ali pequenas aracnídeos em cima de você. E
Você deve se defender e lutar contra ela para poder avançar. E logo que você consegue derrotar a Gonark, você encontra uma caverna com várias entradas. E quando você. Uma espécie de labirinto. E quando você consegue sair desse labirinto, você consegue se deparar com com a grande criatura que estava causando todo o problema na Black Mesa, que é uma criatura do ser predominante do planeta Zen, chamado Nihilanthe, que é uma espécie de ET com a cabeça gigante que fica jogando bolas de energia em você. Mas a batalha com ele, a luta, não é nada difícil. Ele fica jogando bolas de energia que te teletransportam e você tem que acertar ela para poder atingir os tiros no cérebro dele, que fica na cabeça, que abre enquanto você fica se desviando. A cabeça dele abre e o cérebro dele fica exposto e você tem que destruir. E quando você consegue destruir o Nihilaf, o Kaete cabeçudão aí que comanda tudo, você acaba o jogo e você se depara novamente com o G-Man. Ele tem um pequeno apagão e quando você acorda você está num trem, aparentemente no espaço, em uma dimensão paralela. E você encontra com o G-Man, ele te dá duas opções. A primeira opção é você trabalhar para ele e continuar nas pesquisas ali, fornecendo e sendo empregado dele, cumprindo ali todas as tarefas. E a segunda é você não trabalhar, não aceitar a proposta dele e ele te joga. Quando você não aceita, ele te joga no planeta Zen ou não se sabe, ele te joga numa dimensão para morrer. Você acaba com vários alienígenas te esperando e praticamente você ficaria para morrer isolado. E pessoal, essa é a história bastante breve aí, sem muitas especulações sobre Half-Life aí. O primeiro Half-Life. E, bem, eu aconselho agora a vocês, e se vocês gostaram aí da história aí, também do vídeo, a procurar o jogo, se você nunca jogou ainda, a procurar o primeiro jogo. E pessoal, agora a gente vai falar sobre as expansões, que também são muito boas e vocês devem estar procurando aí jogar. Jogar que vale muito a pena, pessoal. Vamos lá. Bom pessoal, agora falando sobre as expansões do jogo. A primeira expansão que a gente vai falar é sobre a expansão Opposing Force, que foi lançada, né, no ano de 99 e 1999, quer dizer, e coloca agora, né, a gente aí assume, volta lá no enredo do jogo e você volta na Black Mesa de novo, só que agora no papel, no ponto de vista de um soldado, né, que é o soldado Adrian Shepard, um fuzileiro naval, né. No caso, enquanto você no Half-Life não enfrentava os fuzileiros, agora você assume o papel de vai ter o ponto de vista de um fuzileiro, de um soldado. E você assume na unidade de combate ali, uma unidade de combate que vai até Black Mesa, com a missão de fazer o queima de arquivo ali. E você também vai enfrentar vários inimigos, só que agora, além de você assumir um soldado, um papel de soldado, você agora a gente vai ter no Opposing Force, a gente vai ter novos inimigos e novos cenários e novas armas também, pessoal. O jogo se passa na Black Mesa, mas porém você muda, né? Muda o cenário, muda as armas. E é um jogo super bacana aí, eu recomendo mesmo você estar jogando, que vale muito a pena. É bastante divertido aí, a jogatina. E não é um jogo tedioso aí, você consegue passar as missões, passar de cenário de boa.
E bacana os personagens que eles incluíram aí. São personagens novos. E vou falar algumas coisas, algumas características em comparação ao Half-Life e o Half-Life Opposing Force. Vamos lá. Bom pessoal, como a gente já mencionou aqui, ó, o Half-Life Opposing Force faz parte, né, um pacote de expansão do game original Half-Life, né? E esse jogo ele foi desenvolvido pela Gearbox Software e foi lançado pela Valve em 1999. Bem, o jogo você tinha campanha single player ali e dessa vez você, como a gente já mencionou, assume o papel de um soldado, né? Que agora é um soldado chamado Adrian Shepard. Complicado esse nome aqui, pessoal. E você é enviado agora para Black Mesa, né? Só que agora, pessoal, a gente, como enfermizado, a gente vai para como a equipe de soldados navais foram enviados para acabar com tudo que encontraria, queima de arquivo. Só que dessa vez eles não imaginavam que ia se deparar com alienígenas e esse tipo de ameaças. E nesse jogo aqui a gente tem uma característica especial, né? É porque nesse game aparece uma nova raça de alienígenas. Além de alguns alienígenas do game anterior, você tem alienígenas novos, né? Que são denominados no game como raça X. Que é uma raça misteriosa, né? Vinda de alguma parte do planeta Zen, mas não se sabe a origem das criaturas ainda. E, bem, quando o soldado Adrian, a gente vai falar um pouco sobre ele. Ele tem 22 anos, né? O nome dele completo é esse mesmo, é Adrian Shepard. E ele é um soldado, ele é um cabo da Marinha do Exército da Marinha dos Estados Unidos. Ele é atribuído à unidade de combate, né, em ambientes perigosos. E ele vem da partir da base militar de San Diego, no Arizona. E foi treinado por instrutores, né, bem treinados aí. Ele que é o protagonista, pessoal, do Opposing Force. E ao chegar no local, né, pessoal, ele se depara aí com esse caos todo aí que foi causado no local. E agora nessa missão, ao chegar no local, ele vai encontrar esses inimigos alienígenas, essas coisas. A missão dele já não é mais ser a queima de arquivo, e sim lutar pela sobrevivência, né? Assim como foi com o personagem anterior, o Gordon Freeman. E bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os inimigos da raça X, né? Raça X, que é uma raça nova aí, que foi criada especialmente para essa expansão. E a gente vai falar sobre algumas criaturas, pessoal. A primeira delas é o Wormguinea, que é uma espécie ali de cobra, serpente com bico de arara. É um negócio muito doido aí, com tentáculos. A segunda é um animal com um olho, com duas patas e um olho com espinhos, chamado Drone Pit. E o outro é um ser alienígena elétrico chamado Shock Trooper, que tem só um olho. E a terceira é chamada de Worm Pit. E a outra criatura também que aparece nesse jogo é a Vultgore. E pessoal, esse jogo ele tem um chefe final também, que se trata de um Wormguinea, né? Que é a primeira criatura que a gente falou aqui, só que é um Wormguinea gigante. E ela que é o chefe desse jogo. Bom, as armas também, algumas armas são novas também nesse game. E você aqui tem algumas armas como a Pipe Wrench, que é uma arma corpo a corpo aí. Você usa como chave no local do pé de cabra, né, que você tem ela para substituir. A gente também tem a faca, né, a knife, que combate aí corpo a corpo. E temos também a metralhadora, a 12, calibre 12,
lança mísseis também. A Desert Eagle, né, que é uma pistola semi-automática aí, semelhante ao revólver do revólver Python, né, do primeiro Half-Life. Além dessas armas, a gente tem a MP5, né, que é também uma arma aí da laser aí, diferente, que lança raios. E também é arma exclusiva para a expansão. E pessoal, o Opposing Force, né, Half-Life Opposing Force é um game muito bacana aí, eu aconselho vocês estarem jogando. E agora a gente vai para a próxima expansão, né, que é o Half-Life Blue Shift. Bom pessoal, agora vamos falar de Half-Life Blue Shift, né? Aí, segundo pacote de expansões lançado pela Half-Life, foi lançado em 2001 também, pela Valve. E desta vez você assume, né, o ponto de vista, você assume o papel do policial aí, Barney Calhoun, que é um dos guardas ali de segurança das instalações da Black Mesa. E a expansão foi originalmente desenvolvida, né, como uma missão bônus, né? Mas ele depois acabou sendo a expansão, virando expansão mesmo. E foi desenvolvida e foi lançada, né, como um bônus aí pro game Half-Life. E também o jogo também possui algumas variações aí, também algumas novidades, mas não possui tantas mudanças como foi o Opposing Force, né? Mas também tem suas peculiaridades. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o segurança, né? O Barney Calhoun. E algumas informações sobre ele que a gente assume, né, assume o papel dele no jogo, no Blue Shift. E a princípio ele é um segurança, né? E ele é encarregado de fazer as funções para garantir a estadia dos funcionários ali, manter a proteção dos funcionários e manter a prioridade em caso de desastre, né? E proteger ali a instalação ali. E também possui equipamentos especiais aí, proteção para combate. E ele se diferencia dos demais seguranças porque ele é designado apenas para casos mesmo extremos, né? E não tem muita informação sobre ele, mas a informação que tem sobre ele eu passei aqui para vocês. E o jogo Blue Shift ele é muito pequeno, curto, mas também vale a pena jogar. Ele não tem mudanças drásticas como foi a expansão Opposing Force, mas também vale a pena. Os inimigos são os mesmos do Half-Life e não muda muita coisa, as armas também são as mesmas. E é um jogo bem curto, pessoal, mas é um jogo que vale a pena mesmo estar conferindo aí. E pessoal, se vocês assistiram o vídeo até aqui, eu agradeço por ter assistido aí. Eu peço que vocês procurem saber mais sobre o jogo aí, também tá jogando aí. Ele é um jogo, Half-Life é um jogo que fez história no mundo dos games e vale a pena mesmo ser conferido. E eu recomendo vocês estarem aí também jogando as expansões, que também é muito bom. Pessoal, agora eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre o game Half-Life. Então vamos lá. Bom pessoal, primeira curiosidade, né, que acho que não deve ser novidade aí, é que o jogo já foi eleito aí o jogo do ano aí, né, quando ele foi lançado, já superando todas as expectativas aí das desenvolvedoras. E outra curiosidade também é que o nome, né, original do Half-Life era Quiver, que era inspirado numa base militar chamada Arrowhead, né, Cabeça de Flecha, da novela de Stephen King, O Nevoeiro, né, uma das inspirações. E que Half-Life foi inspirada em alguns jogos, né,
De tiro em primeira pessoa aí, até um deles foi os primeiros jogos que eu também joguei. Um deles foi o Doom, né? Doom e Quake. E fizeram bastante sucesso também. É uma das curiosidades, né? Que foi inspirado nesses jogos aí. E a outra curiosidade pessoal, que também existe, deixa de falar, que existe uma expansão também chamada Half-Life Decay, que é uma espécie de continuação do jogo original, só que dessa vez a gente assume, né, o papel do Gordon Freeman novamente, só que agora ele tenta manipular um cristal que vem do planeta Zen, né, que acaba resultando em novamente um incidente e em seguida acaba abrindo de novo os portais interdimensionais, trazendo novamente os alienígenas, mas agora a gente tem participação de outros personagens, né? Como os cientistas denominados Scarlet Green e Gina Cross, né? Que auxiliam em Gordon Freeman aí nessa luta. E o jogo dá para jogar em multiplayer aí, tem várias novidades. E foi lançado para PC, Dreamcast e PlayStation 2. E, e é bem legal também aí. Eles dão uma sequência bem maneira pro jogo e vale a pena também vocês darem uma conferida em Half-Life Decay. Boa. E pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal que tá começando. Dê essa força mesmo. E a gente vai melhorar e evoluir junto com vocês aí. A qualidade também. E peço que vocês se inscrevam aqui, dê o like no vídeo. Deixem seus comentários aí se vocês gostaram ou não. E compartilhem, pessoal, que isso ajuda muito aí o nosso trabalho, nosso canal. E também peço que vocês estejam assistindo a segunda parte do vídeo. Logo a gente vai lançar também, falando sobre Half-Life 2 e as continuações. Beleza? Então, pessoal, valeu, obrigado e até mais.